Fizemos os nossos fluxos de compras, já colocamos as nossas compras, colocamos a entrada do estoque, né? Já colocamos as quantidades, e agora a gente vai aprender como a gente analisa, né? Como a gente faz a análise gerencial aqui no sistema AVA com relação às compras e estoque, tá bom? Então a gente está aqui no nosso quadro 360. Eu posso analisar por aqui pelo Kanban, se eu clicar aqui em compras, né? Eu consigo ver todas as compras que eu dei entrada, né? Consigo ver como a gente já tem falado aqui nos nossos treinamentos, aqui na parte do quadro 360, a gente consegue ver em Kanban, mas a gente também consegue ver em gráfico, né? Então, clicando aqui, a gente tem um gráfico, né, do que está manifestado, do que já está dado entrada, tá bom? Por quantidade e por valores. Vamos ver se ele aparece aqui os valores das nossas compras, ó. A quantidade, né? E ali o valor das nossas compras certinhas, né? E o que falta da entrada, tá bom? Então, isso daqui seria um tipo de análise pelo Kanban. Nós temos aqui, pelo menuzinho lateral, nós temos aqui na compras, nós temos o compras pedido NF, que é a telinha onde ficam todas as compras que nós realizamos. Então, a gente pode ver o que a nossa equipe fez, né? Então, tem compra não recebida? Ah, legal, eles já receberam as compras, né? Então, tem compras recebidas, vamos ver quais são as compras que foram recebidas. Aqui tem a data da compra, né? Então, quando a gente deu entrada nela. Essa aqui é a data da NF, tá? E quando a gente recebeu, tá? Então, tem todas as datinhas aqui pra gente ter uma análise mais completa, tá bom? Aqui é o número da nota, né? A empresa, o fornecedor. E aqui a gente consegue, pelas tagzinhas, entender o que faltou fazer, né? Nesse caso aqui, ó, não atualizou custo, porque foi uma compra que a gente fez direto do sistema, então não tinha por que atualizar, porque a gente estava cadastrando direto o produto por aqui, tá? Mas o financeiro deveria ter sido lançado, né? Porque a gente precisa fazer o pagamento dessa compra. Então, se o meu pessoal de compras, o pessoal do estoque, né, não lançou essa compra no financeiro, o meu financeiro não sabe que tem. Então, como que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui nesse botãozinho de editar laranja, ele vai abrir aquela telinha de compra que nós temos e a gente vai adicionar aqui a forma de pagamento. Aí a gente pode colocar como que foi feito o pagamento, tá? Isso pode ser uma análise feita pelo próprio financeiro, tá bom? Ele pode vir aqui e lançar. Aí ele vem aqui, vou colocar aqui, eu vou pagar em boleto, aquisição de mercadoria. Essa nota pode ser também, acho que tem produtos, material de limpeza, sabe? Produtos que não são para aquisição de mercadoria, né? São para algo usado aqui dentro da nossa empresa. Deixa eu ver se aqui tem Aqui, ó, materiais de escritório. Esse daqui seria para materiais de escritório, assim fica classificado corretamente, tá bom? Vou colocar a carteira, vou colocar aqui o vencimento, eu vou pagar no dia 22, tá? O boletinho, e vou salvar, tá? Então, lá o meu fornecedor me mandou um boleto e seria esse valor, já tá confirmadinho, pronto, eu já lancei o meu financeiro, ó. Se eu atualizar aqui, ele vai mostrar aqui que legal, a gente já fez o financeiro. Então, fizemos a análise e já corrigimos, tá? Próxima análise que nós temos aqui também, no próprio compras, a gente tem o manifestar, que dá pra gente ver todas as notas que chegaram para nós e o que deu entrada e o que não deu. Então, no caso aqui tá faltando ainda uma nota, tá? Esse aqui eu não vou realmente dar entrada agora, porque é uma nota mais antiga e eu não quero dar entrada nela, tá bom? Mas, se eu quisesse entrar, poderia clicar aqui no botãozinho e fazer a entrada da nota, como a gente fez nos outros treinamentos, tá bom? Aí ele ficaria aqui com a análise. Então, aqui a gente consegue ter essa informação de quais notas a gente já entrou, qual que falta entrar, para a gente ter essa análise mais completa também aqui nessa parte. Aqui a gente também tem a abinha de relatórios, tá? Então, temos relatórios. Dentro do compras, a gente tem listagem de compras. Esse é bem bacana, porque ele mostra todas as compras que nós fizemos lá, tá? Ele tem aqui um campinho para você puxar o Excel. Nessas outras telinhas que a gente passou também tem, tá? Mas esse daqui é o relatório mesmo. Você pode puxar por período, ou da forma que eu puxei aqui, que é sem período, porque eu tenho poucas compras, né? Então dá para analisar assim. Mas se eu quisesse ver tudo de um período só, eu consigo ver, tá? Ele traz aqui para mim, ó, o nome da empresa, né? Traz o número do pedido, que é aquele númerozinho que gera quando a gente gera a compra, a data que eu fiz a compra no sistema, tá? Então, pode ser que a nota seja
anterior, né? Que nem tem uma lá que é do mês 8. Mas eu dei entrada, eu cliquei no botãozinho para criar a compra no dia 17/9, tá? Então, esse daqui seria a compra. Ele traz o fornecedor, traz o SKU, né, do produto, o nome do produto e as informações de valores também aqui e quantidades, tá? Então, se teve IPI, se não teve, a data da entrega do produto. Esse daqui essa nota específica aqui, nessa compra específica, ela é aquela compra de material de consumo que eu fiz com vocês e a gente fez e recebeu no mesmo dia, por isso que ele tá tudo com a mesma data, tá bom? Aqui embaixo a gente tem as outras que foram feitas nos dias anteriores, ó, dia 16/9, tá? Então ele vai mostrando certinho para nós quando que foi feito, tá bom? E tem um número, quando tem NF vinculada, ele tem o número da NF também, assim fica fácil da gente saber, tá? Então, às vezes a gente não sabe se já fez a compra daquele produto, aqui fica mais fácil de localizar, porque a gente consegue pesquisar por essa lupinha aqui o SKU do produto. Aí você vem aqui, coloca o SKU e vê se você fez a compra e em qual compra que ele tá. Então, fica mais fácil para fazer esse tipo de análise. Outro relatório que nós temos aqui é a curva ABC, fornecedor, para a gente saber qual que é o fornecedor que a gente mais compra, né? Então, se eu clicar aqui, vai mostrar aqui que desse distribuidor a gente compra mais, né? E aí ele vai fazendo um ranking de quantas compras nós temos. E o outro é de produtos, tá? Então, tem o de fornecedor e tem o de produtos. Aí a gente consegue ver também, acho que o meu aqui não vai aparecer porque os meus produtos estão tudo bem certinho, né? Mas aqui ele também traz um ranking de produtos, tá bom? Outro relatório que nós temos aqui também é dentro do estoque, tá? Então, nós temos a posição de entrega, que eu mostrei bastante esse relatório para vocês, né? Então, aqui a gente consegue analisar o que já está com estoque ok, o que precisa fazer a compra ainda, o que está com compra confirmada, o que já está separado, o que já está entregue. Esse daqui a gente vai trabalhar muito nos nossos treinamentos também, porque na parte de visitas a gente usa bastante esse relatório para mostrar como é que tá bom? Então, a gente vai deixar para falar um pouquinho mais sobre ele lá. A gente tem o controle de estoque. Esse controle de estoque, aqui na parte de listagem de estoque, você consegue ter a avaliação da quantidade de produtos que você tem no seu estoque, tanto em valores como em quantidade, tá? Então, se você clicar aqui no atualizar, ele vai mostrar, a gente consegue ver os que estão em estoque e os sem estoque. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele mostra para nós só os produtos que tem em estoque, ó. Nessa abinha de quantidade, a gente consegue ter a noção de quantos produtos tem no estoque, o valor aqui, né, ele estimado do nosso estoque. Você consegue pesquisar por estoques, então se eu tiver estoque 1, estoque 2 também eu consigo ver, tá? Então esse daqui seria uma análise com relação à quantidade de valores que eu tenho no estoque. Dá para eu tirar um Excel aqui também, tá? Ele tira só da tabela, não vai tirar esses dados aqui, tá bom? Aqui em cima. E nós temos também, dentro do estoque, em relatórios, nós temos esse histórico de movimentação, que ele mostra toda a movimentação do nosso estoque. Então, aqui nós temos, por exemplo, a compra do papel sulfite e da caneta, como a gente recebeu o produto, ele deu entrada aqui, ó, para nós, tá? Então, ele mostra os produtos que deram entrada, os que entraram em reserva. A reserva seria quando a gente clica no botãozinho de confirmar o financeiro da venda, então ele entra em reserva aqui. Então, você consegue pesquisar pelo número do produto, né? Pelo SKU, por exemplo, aqui, né? Se eu quisesse ver tudo que aconteceu com o papel sulfite, eu clico aqui no atualizar, no botãozinho de lupinha, copio o código do SKU e dou um enter, aí ele mostra tudo o que aconteceu. Nesse caso aqui, ele não teve muita vivência, muito histórico, porque a gente só deu entrada numa compra e só, não fez mais nada com ele. Mas quando eu for tirando esse produto do estoque, ele vai mostrando aqui para mim também como ele saiu, tá? Então, ele vai criando linhas diferentes para cada histórico de movimentação que aconteceu, tá bom? E temos também, dentro do estoque, temos histórico, esses relatórios, nós temos estoque movimentado, que também é a informação de todo o estoque, como ele entrou e como ele saiu em valores.
Esse relatório aqui, ele é bem usado para mandar para a contabilidade, porque no final, a gente pode puxar até a data final, né? Então, por exemplo, eu comecei a usar o sistema lá em janeiro e eu quero que a data final seja dezembro, porque eu vou mandar em janeiro de 2026, eu vou mandar para a contabilidade o valor total e aqui ele já tem todo o acúmulo, né? Todo o valor que eu tenho de quantidade de estoque. Por isso é importante a gente fazer a análise do estoque certinha e a gente fazer o gerenciamento também correto. Então, entradas e saídas, estar tudo bem certinho aqui no sistema, porque no final ele te dá um resultado contábil também de estoque bem interessante que você não vai precisar ficar contando, fazendo balançamento, né, do seu estoque dentro da sua empresa. Ele já vai estar tudo relacionado aqui no sistema, tá bom? Então, essas aqui são as formas que a gente consegue gerenciar e analisar o nosso estoque. E esse foi mais um fluxo do compras realizado.